Nesse vídeo, nós vamos falar da transformação do trabalho e do mercado do trabalho, né, na era da globalização, ou no final do século XX, início do século XXI, e o que é o século XXI hoje, né? Então, para falar dessa transformação do trabalho, precisa entender historicamente, né, como é que se organizavam linhas centrais do trabalho no século XX, né, e como é que hoje ele é visto, ou seja, como é que hoje ele é regulamentado, né? Primeiro é preciso entender que o trabalho é um elemento central na história humana, na condição humana. Então o trabalho é um valor humano, né? E o trabalho vamos dizer assim, ao centro, né, da própria existência humana. Porque sem o trabalho não haveria possibilidade, né, ou não haveria humanidade, porque é pelo trabalho que o homem cria a sua própria existência. Então é preciso ter essa centralidade, né? E uma questão que é importante pensar é que as pessoas que vivem do trabalho, a classe que vive do trabalho, ou seja, o proletariado, como Marx classificava no século XIX, é um conjunto, né, de pessoas que precisam ir ao mercado de trabalho, vender a sua força de trabalho para assegurar, né, mediante um salário, a sua sobrevivência e a sua reprodução como pessoa, né, humana. Então, essa classe que vive do trabalho, ela é bastante complexa, ela é inúmera, né? Mas ela vai surgir no processo de revolução industrial, né, com a expropriação do artesão, a expropriação do campesinato, né, e que vai ter que, no caso, vender sua força de trabalho para a indústria ou no comércio, todo serviços, tal, para poder assegurar, né, a sua própria sobrevivência, né? Então, esse é um processo, né, onde a gente constitui então essa camada da classe que vive do trabalho em oposição às pessoas que são proprietárias do capital, seja a terra, seja o banco, seja a indústria. Então esse é um processo que o Marx chama de luta de classes, mas é um processo onde o ganho do capital, o lucro do capital, provém da apropriação daquilo que é produzido pelo trabalhador, né? Então vamos simplificar a mais-valia aqui, né, o entendimento da mais-valia, ou seja, quanto maior a exploração da classe que vive do trabalho, do tempo de trabalho pelo capital, maior o lucro, né? Então, a mais-valia, né, que se busca, ou seja, a lucratividade do capital, que vai, consequentemente, resultar na sua acumulação, ela depende da exploração da classe que vive do trabalho, né? Então, nesse processo do capital, a gente pode dizer assim, que o foco do capital sempre foi aumentar a produtividade e aumentar a sua lucratividade. Como faz isso? Explorando ao máximo a força de quem trabalha e, ao mesmo tempo, introduzindo novas técnicas de gestão do trabalho e tecnologias que ampliem essa lucratividade. Então, isso no século XIX, a gente, nesse processo de enfrentamento, né, entre capital e trabalho, a gente tem a criação dos sindicatos, depois dos partidos socialistas, as inúmeras lutas, greves, que vão, vamos dizer assim, fortalecendo a classe das pessoas que vivem do trabalho frente ao capital para assegurar direitos às pessoas que trabalham. Então, um conjunto de legislação, né, que vai ser criado ao longo do tempo histórico, inclusive com a questão da limitação de jornada, direito às férias, né, direito à aposentadoria, direito ao descanso semanal, todo esse conjunto de direitos ele é fruto desse processo histórico de organização e luta da classe trabalhadora por meio do sindicato, né? Então, com esse processo, né, e aí a gente tem o quê? Né, que nós vemos, se a gente pegar o século XX, né, olhar sobretudo para a Europa, né, para os Estados Unidos, o que a gente tem? Tinha um modelo de produção pós-Segunda Guerra Mundial, né, então uma sociedade industrializada, vivendo quase o pleno emprego, né, onde havia, a partir do estado de bem-estar social, um compromisso em assegurar trabalho e, ao mesmo tempo, assegurar condições dignas às pessoas que trabalham por meio da tributação do capital, né? Na década de 70, esse modelo ele vai entrar em crise. Por quê?
Porque há um processo de crise de reprodução ou de produção de mais-valia do capital. Então, na década de 70, o capital busca novas formas de ampliar a sua lucratividade. Um caminho vai ser pela financiarização e outro caminho vai ser pela reforma, pela reestruturação produtiva, ou seja, encontrar meios de ampliar a rentabilidade ou a lucratividade do capital. E para isso ela vai fazer o quê? Ela vai incorporar essas novas tecnologias, né, que amplia a capacidade de produção humana, e ao mesmo tempo ela vai introduzir novas formas de gestão do trabalho, que vão ampliar o controle sobre a produção e sobre o trabalhador. A gente poderia pegar aqui, né, então, essa transição do Fordismo taylorista, ou do taylorismo do Fordismo para o toyotismo, como uma transição, né, como um modo de ampliar, né, a capacidade de controle sobre a força de trabalho e aumentar a sua própria produtividade, né? Então aquele modelo é substituído, né, o modelo de produção em massa, né, é substituído por um modelo de produção enxuta, né? Com a flexibilização, aí você tem a terceirização, você tem o trabalho intermitente, né, você tem o trabalho de meia jornada, você tem a redução dos custos com o processo de terceirização, né? Então você tem todo um conjunto de mudanças na legislação e na forma de gerir, do capital gerir a força de trabalho, que vai, claro, aumentar, né, a sua rentabilidade, né? O que a gente observa é que esse processo se dá, né, geralmente com redução de custo, né, dispensa, né, de parte da força produtiva, né, introdução de mais maquinário, um novo gerenciamento, né, e é isso que o capital busca. Mas essas tecnologias, né, que a gente tem, elas se dá também, a gente vai observar então que você tem um processo de globalização. Então, o que o capital do norte, né, nos países ricos, ele vai fazer com o processo de globalização? Ele também vai flexibilizar a sua produção no sentido de, com essa organização das empresas em rede, exportar, né, a sua produção para países onde a mão de obra era mais barata, né, onde o trabalho era desregulamentado. Então você tem, por exemplo, a produção na China, né, a exportação das suas, vamos dizer assim, da sua estrutura produtiva, né, para países da América Latina, para outros países na Ásia. Por quê? Porque se buscava, então, né, uma forma de produzir onde fosse mais barato, né? Então você tem uma exportação e aí de empregos, né? E aí o pessoal chama de desindustrialização. Na verdade não é, né? É um processo onde os parques industriais são deslocados então da Europa e dos Estados Unidos para os países periféricos, né? Onde elas pudessem ter mais lucratividade. Então isso está dentro da lógica da produção, vamos dizer assim, de uma lucratividade maior ao capital, em contraponto à força de trabalho, né? Claro que para isso você precisou quebrar, né, a força das organizações sindicais, né? Me recordo aqui que é muito famoso isso, né, na Inglaterra, né, quando a Margaret Thatcher vai enfrentar na década de 80, se não me engano 85, 86, o sindicato dos mineiros, né? E aí ela dizia, né, que ou ela quebrava o sindicato, né, das minas de carvão, ou ela derrotava, né, ou quebrava a Inglaterra tentando, né. Então e é histórico, né, os trabalhadores são derrotados, né, que era um sindicato, assim, com um ícone, né, uma marca histórica, porque na época sai mais barato, né, importar carvão do que produzir carvão, né. Então você tem o quê? O foco não é o bem-estar, né, de quem trabalha, mas o foco é que é mais barato, né? Se precisar quebrar uma indústria, por exemplo, com a globalização, né, a questão do livre mercado, né, se sai mais barato você importar de um outro país, por que você vai produzir no seu próprio território? Então essa lógica é muito forte, você quebrar setores inteiros da economia em virtude, né, de que é muito mais barato você importar do que você produzir, né? Então, isso vai criar uma reterritorialização, né? Ou seja, os territórios são colocados a serviço do capital, né? Então, isso, na época, um elemento, claro, se você quer aumentar a exploração
né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, você precisa derrotar os sindicatos. Né? Então isso é muito, por exemplo, se você pegar como a lógica, né, do sistema, se você não consegue quebrar, você cooptar, né, o sindicato, ou seja, você criar sindicatos, estimular sindicatos que corroboram esse modelo de exploração do trabalho. Né? Então, além da desregulamentação, a gente tem a terceirização, a gente tem a criação do trabalho intermitente, a gente tem a criação da jornada em tempo parcial. Então o trabalhador precisa trabalhar em 2, 3 empregos para ter uma renda, para conseguir ter uma renda para reproduzir a si mesmo e a sua família. Né? Então todo esse processo que na época, né, se vendia a ilusão de que a globalização, a mundialização, né, a abertura dos mercados permitiria uma integração da economia mundial e aumento da produção de riqueza e, portanto, a integração das pessoas no mercado de consumo de massa, né, e no mercado de trabalho, né. Então se falava, eu lembro, isso era muito com o Fernando Henrique, né, aderiu à tese do neoliberalismo, né, aquela coisa toda da globalização, e se vendia a ideia de um mundo novo, né, um mundo sem pobreza. E tal não ocorreu, né? O que aconteceu foi que esse processo de desregulamentação, flexibilização, né, dos direitos, redução da tributação do capital, do dinheiro, ele ampliou a concentração de riqueza. Então ele aumentou a produção de riqueza, sim, mas ao mesmo tempo ele quanto mais riqueza produzida, mais riqueza foi concentrada, né? E piorou as condições de vida e trabalho da maioria da população. Né? É claro que a gente tem setores da classe trabalhadora, né, que por conta da sua qualificação, do lugar que ocupa, tem privilégios com relação à grande maioria das pessoas que trabalham. Né? Porque também você cria uma cisão, e eu não estou falando da classe média, né? Estou falando do operariado. Mas na grande massa das pessoas que trabalham, o que a gente tem? A gente tem trabalho intermitente, a gente tem hora trabalho formal, hora na informalidade, a gente tem trabalho autônomo, a gente tem a chamada pejotização, né, que é a ideia do empreendedor, né, do trabalhador que você burla, né, transforma a relação de trabalho, na verdade, numa relação de prestação de serviço. Então isso tudo foi a forma como o capital encontrou de reduzir o custo da força de trabalho. Porque reduzindo o custo da força de trabalho, você aumenta o lucro. Né? É claro que o capital também, né, a gente tem que entender que o capital ele ampliou as suas fronteiras, ou seja, ele ampliou as possibilidades de extração de mais-valia. Então, por exemplo, com a globalização, a gente tem a privatização, né, que foi o modo de que determinados serviços que antes estavam sob controle do Estado, que não tinha a finalidade imediata de lucro, passassem para a iniciativa privada. Né? Tanto a educação, a saúde, parte do sistema financeiro, o transporte, a telefonia. Né? No Brasil a gente tem, né, a greve dos petroleiros é exemplar nesse sentido, né, porque o Fernando Henrique, esse processo de mudança, né, de desregulamentação, flexibilização, ele vai enfrentar, né, a ideia do fim, né, do monopólio do petróleo, e aí a privatização da Petrobras vai enfrentar o sindicato, né, que ele vai, né, botar o exército para invadir as refinarias, vai ferrar com os sindicatos com multa, né, vai demitir sindicalistas, né, um processo todo, né, histórico que representou, né, vamos dizer assim, via Estado quebrar a espinha dorsal do sindicato como forma de impor políticas nefastas para quem trabalha, né, e vive do trabalho. Isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo todo, né, onde não foi possível, a primeira experiência de implantação do neoliberalismo na América Latina foi possível por uma ditadura, no caso do Chile, né, impor, né, um sistema social neoliberal ao extremo, né, para isso precisou dar um golpe militar, precisou de um golpe e impor isso de forma de fechamento do sistema, né, como é comum, né, porque parte da população não vai aceitar sabendo que aquilo ali vai ser a precarização, né,
das suas condições de vida. Então, assim, pensar um pouco como que essas tecnologias, né, criaram, né, de alguma maneira, me parece que uma ilusão de que a tecnologia servia, né, para melhorar a condição de vida de quem trabalha, para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade de vida, para reduzir o tempo de jornada de trabalho, né? Então, porque se eu tenho uma máquina automatizada que me ajuda a produzir mais em menos tempo, eu poderia reduzir a minha jornada de trabalho, né? Então, ao invés de trabalhar 8, trabalhar 4 horas por dia. Mas isso não aconteceu, a gente não observa isso. Nenhum país, né, que utiliza as tecnologias se reduziu o número de postos de trabalho, mas não se reduziu a jornada de trabalho. Porque aqui seria uma contradição com o sistema, né? Porque o sistema do capital, ele cria tecnologias que lhe permitam ampliar a produtividade, né? Reduzindo o custo da própria força de trabalho. Então isso é fato. No limite, não se elimina, não se consegue eliminar o trabalho vivo, né? Mas se potencializa essa eliminação ao máximo. Por quê? Porque um dos custos centrais do trabalho é o trabalhador, né? Agora, a gente pensa, por exemplo, a gente fala hoje, trabalho hoje, né? A gente fala muito sobre a uberização do trabalho, das condições de trabalho, né? Que a gente poderia falar da proletarização do setor de serviços. Então, o que a gente assiste hoje, né? Essas tecnologias, né, amarradas com esse processo de desregulamentação, de fim de direitos, né, ela criam formas de subjugar o trabalhador, criar um trabalhador sem direitos, sem proteção, né? Agora, dia 1º, a gente teve uma greve, né, o break dos aplicativos, né? São trabalhadores sem direitos, né? Trabalhadores que não têm direito ao descanso semanal remunerado, que não têm direito às férias, que não têm direito a 13º, que são desprotegidos, né? Então, trabalhadores que, se sofrerem um acidente, não estão cobertos pela Seguridade Social, né? Trabalhadores que têm jornada para manter uma renda tranquila, tem jornadas de 14 horas, 12 horas diárias, né? Trabalhadores que muitos trabalham entregam, né, a pé, outros entregam de bicicleta, mas o que a gente tem é o quê? Uma tecnologia que de alguma maneira poderia ser criada para beneficiar a pessoa, mas na verdade ela encontrou um meio de lucrar fazendo a mediação do trabalho, né? Sem vínculo empregatício, né? Sem direitos, né? Então as pessoas têm uma ilusão, nossa, mas agora isso é ótimo, isso tem oportunidades, né? Então depende da perspectiva. Você quer, que oportunidades você quer, né? A pessoa que trabalhar vive de uma situação de precariedade, insegurança, sem proteção, né? Ninguém quer isso, né? Então é um futuro, vamos dizer assim, indigno, né? Isso se a gente projetar, por exemplo, que hoje se fala no veículo, né, de transporte de pessoas sem motorista. Então no futuro nem esse emprego vai existir, porque essa experiência caminha para você ter, né, por exemplo, o veículo, né, o helicóptero sem piloto, o caminhão que entrega produtos sem motorista e o Uber sem motorista, né? Como a gente vai ter essa discussão, a gente já fez em sala de aula, né? Como a gente tem o caso da indústria 4.0, que é praticamente você ter uma indústria totalmente automatizada, né? É claro que quem vai trabalhar lá vai, por ser uma mão de obra especializada, tem uma renda alta, tal. Isso é fato, ninguém está negando isso. A questão é que o tipo de lógica social que está por trás desse tipo de novas tecnologias é que tem um desafio de como vai resolver o problema das pessoas, da massa sobrante, né? Então, como é que a gente vai resolver o problema do desemprego estrutural? Como é que a gente vai resolver o problema desses milhões de jovens que hoje, né, estão estudando, amanhã vão fazer uma universidade e não tem onde trabalhar, né? Então a questão é um pouco assim de pensar que você
qual o futuro que a gente quer, né? A gente quer uma sociedade, né, voltada, sobretudo, para potencializar o capital ou para potencializar o ser humano, né? Essa é a contradição que a gente tem. Então, a gente não dá para falar que a gente não tem, né, condições hoje tecnológicas de produzir o suficiente para alimentar e para satisfazer minimamente as necessidades de qualquer cidadão em qualquer lugar do planeta. Isso é fato. A questão é que o modo como a gente escolheu fazer isso é que não permite isso. Então você tem 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Não é porque você não tem alimentos. É porque os alimentos não são produzidos para matar a fome. São produzidos dentro da lógica das commodities, do capital, para gerar lucro. Se não gerar lucro, então você destrói, você queima essa produção, né? Mas ela não foi feita para atender esse contingente, né? Então, assim, a gente tem essa riqueza, ela cresceu, né? E, assim, é uma concentração de forma vergonhosa, né? A gente pega, assim, para concluir essa minha fala, né? Me parece da Oxfam, se não me engano, que é uma organização, uma ONG, que diz que 2.153 bilionários, eles concentram riqueza equivalente a 4,6 bilhões de pessoas no planeta. Então, no fundo, assim, a gente tem um sistema injusto ao extremo, né? Então, e a gente caminha na contramão de uma sociedade humanizada. Quando a gente observa as políticas do atual governo, né, nessa pandemia, então a gente observa as propostas de reforma tributária. Então, em vez de tributar o capital, o grande capital, o financista, né, a riqueza, né, as fortunas, se quer tributar o consumidor, o cidadão, né? Então é uma perversão, né? Então, por exemplo, num contexto de crise como a pandemia, ao invés do Estado, que a gente paga imposto, tudo que a gente produz gera renda para o Estado, em vez do Estado proteger as pessoas que são mais desprotegidas, né, ela abandona essas pessoas. Então, assim, olha, né, a empresa pode reduzir a jornada de trabalho, pode reduzir o salário, né? Ou como foi no início, na primeira MP, você pode reduzir, você pode suspender o contrato por tantos meses, né? E a pessoa que se vire, né? Então, eu não estou falando isso só por ser esse governo, né? Outros governos que vieram antes também trabalhavam muito nessa lógica, né? De priorizar o capital, né, ao invés do trabalho. Isso dá no mundo todo, né? Então a questão nossa é que